O prefeito. Também, para fazer parte desta mesa brilhante, honrosa, convidamos o nosso grande capitão do Tetra, que também, a exemplo de Romário, nos deu tantas alegrias e continua nos dando tantas alegrias. Convidamos o capitão Dunga. Completando essa pleia de estrelas que estão brilhando hoje, aqui no campo do Grêmio Bagé e na Rainha da Fronteira, também um grande jogador do passado, grande estrela do Grêmio e da seleção brasileira, Paulo Roberto. Convidamos também a fazer parte da mesa o anfitrião da cidade, o prefeito Luiz Eduardo Colombo. Presidente da União Espírita Bagense, Caminho da Luz, entidade que festeja, como todos nós, essas presenças importantíssimas na comunidade, Rui Bar Freitas. E o presidente da APAI Bagé, Marco Antônio Borba Bigoni. Convidamos também, não sei se há lugar suficiente na mesa, se não, considere-se convidados para compor a mesa as duas entidades profissionais que orgulham o futebol bagense e gaúcho brasileiro. Presidente do Grêmio Esportivo Bagé, nosso querido Jaldinegro Abelhão, Luiz Alberto Ducos. E do Índio, o Guarani Futebol Clube, Dr. Álvaro Meira. Queremos aproveitar também a oportunidade para registrar a presença de muitas autoridades de Bagé e da região, faz parte. O vice-prefeito de Bagé, Dr. Carlos Alberto Goulart Fico, a vereadora Sônia Leite, o vereador de Pinheiro Machado, Ronaldo Madruga, o vereador Sérgio Sequim de Santa Maria, presidente do PSB em Bagé, Ricardo Fogo, representante da Bolsa Brasileira de Mercadorias, Eliana Belízia Sais da Rosa de Porto Alegre, representando o Clube Ipiranga, Ricardo Carvalho da Costa, o defensor público, Dr. Robson de Souza, o assessor comercial do Clube Ipiranga, Ives Proina, diretor da Terra Sul, Marcos Biac Correia, supervisor de vendas da Terra Sul, Isidoro de Leon. Me perdoem se faltou algum nome, nós tivemos que adiantar o protocolo, tendo em vista os inúmeros compromissos, mas de qualquer maneira, em seguida, nós iremos registrar se porventura tenhamos falhado nesta parte. Nós gostaríamos que o deputado Afonso Ram, rapidamente, fugindo aqui do protocolo, mas aproveitando para dar boas-vindas aos seus convidados. Pode usar. Bem. Tudo bem, em primeiro lugar, uma grande satisfação, não vou me estender. Na verdade, eu acho que a gente quer, e todos nós, quando fizemos esse convite ao Romário, meu colega deputado, e junto com ele, nós estendemos esse convite e estamos muito honrados pela presença do capitão Dunga, do Paulo Roberto, meu colega de seleção gaúcha, campeã brasileira, e muito honrado pela presença de todos, principalmente pela espera. Eu queria agradecer o carinho, a gentileza de todos poderem aguardar todo esse tempo. Eu não vou me estender, todos sabem do nosso propósito. Os dois presidentes de clube aqui, tanto o Grêmio Esportivo Bagé, o clube que eu joguei, como o Guarani Futebol Clube, o clube com o qual nós temos uma excelente parceria na questão do projeto do CT. E as duas instituições aqui são fundamentais, Coronel Bidoni, a nossa APAI, o nosso
Caminho da Luz, a nossa instituição Caminho da Luz. E eu quero dizer a vocês que quando nós definimos esta programação para fazermos um encontro que promovesse o esporte e o futebol com os nossos clubes, com a formação, com a questão da base, nós queríamos também ter uma atividade solidária. E nós, prefeito Dudu, autoridades, amigos, todos que estão aqui, Dunga e Romário, Paulo Roberto, que são os nossos especiais convidados, esta festa ou este encontro, que é de trabalho também, de lazer, porque nós vamos estar lá no estádio do Pedra Moura, meu vice-presidente do Grêmio Esportivo Bagé, estaremos lá também presenteando o maior número de pessoas que muitos não viram o Romário em campo, né? Sabem, acompanham principalmente os jovens, os mais novos, e nós vamos ter essa feliz oportunidade. A imprensa, amigos, que estão todos aqui presentes. Minha família, eu queria agradecer, né, porque eu sempre digo que o maior valor da vida está na família. É da família que ensina a gente a falar, que ensina a gente a caminhar, e depois vem os mestres, os professores, e a terceira fase é a vontade de cada um. Está aqui minha esposa, Rosélia, que me acompanha há 27 anos. Estão aqui meus filhos, o Tauê, né, que está lá, o Tauê, levanta o braço aí, Tauê, os guris aqui, os guris não conheciam, o Romário, e o Dunga e o Paulo Roberto. Está o Guilherme, que viajou conosco, está o André está aí, ou não? Está se preparando para o jogo. São os filhos, o meu pai, né, João Ram, 84 anos amanhã, pai, depois da manhã, né, aí com toda essa vitalidade, a minha mãe, Ana, né, aos quais, no nome deles, da minha irmã Marta, da minha equipe, de todos os coordenadores de Brasília, do escritório, no nome da Márcia, no nome dos que são da nossa equipe aqui de Bagé, da equipe de Porto Alegre, do nosso gabinete. Hoje somos deputado federal. E na condição de deputado federal, que é essa agenda, que não vou falar mais porque vamos ouvir os nossos ilustres convidados. Muito obrigado pela imprensa ter aguardado todo esse tempo. Saudação, muito obrigado também pelas comemorações do nosso aniversário. Muito obrigado. Vamos registrar agora que neste ato haverá uma homenagem do bagiense Luiz Cândido Deliano Albano, nosso particular amigo, figura querida na comunidade, e que vai entregar um relato da vida esportiva de Romário de Souza Faria, divulgadas nos meios de comunicação de Bagé. Seu Albano, por favor. Estava na programação, fiz ontem. Bem, mas agora, os colegas da imprensa que estão aqui, prazer revê-los mais antigos e conhecer os mais novos. Nós vamos ter então a entrevista coletiva tão esperada, e nós, militei na imprensa há tantos anos, sei o quanto a gente fica nervoso. Primeiro a fazer perguntas. Mariano Augusto da Rádio Difusora, primeiro a fazer perguntas aos nossos convidados. Ok, Geraldo. A pergunta para o Romário é o seguinte: Romário, como é que você se sente, qual é a tua sensibilidade, participando de um ato desse beneficente, tendo na família uma filha que você tem, e todos têm o maior carinho, e este ato é beneficente para o pai e para a família hoje? Como é que você se sente? Boa tarde. Olha, primeiramente, agradecer aqui o convite do deputado federal, meu amigo Fontuan, e tirar pela primeira vez aqui em Bagé, para mim é um orgulho, uma agenda que podemos dizer que é uma agenda festiva, uma agenda esportiva e também uma agenda política. Em relação à pergunta, eu fico bastante feliz em participar de eventos como esse, porque nos últimos 7 anos da minha vida eu convivo com um anjinho do meu lado e sei exatamente
quais são as necessidades, principalmente de entidades como a PAI. A gente está aqui representado pelo seu presidente. Então eu tenho lutado muito por esse segmento hoje dentro da política. Não só eu, como muitos dos meus colegas, inclusive o deputado Afonso Rando também é um guerreiro nessa luta, e a gente tem conquistado e conseguido grandes coisas para esse segmento, e saber de que aqui, num lugar tão longe do Rio de Janeiro, as pessoas também têm acompanhado o meu trabalho. Tenho recebido bastante elogios desde quando cheguei aqui. Muitos parabéns, fico feliz que as pessoas tenham acompanhado. E dizer que essa é uma luta que nos últimos 7 anos da minha vida sempre será a número 1, a minha bandeira na política, na minha vida. E a cada dia, quando eu estiver presente em atos e eventos como esse, eu tenho certeza disso só vai fazer com que eu tenha certeza de que eu estou trilhando o caminho certo, e que pela simples passagem, pelo meu simples momento de estar aqui hoje, eu já estarei proporcionando alguma coisa de positivo na entidade como a PAI. Muito feliz. Ok, obrigado, Romário, e parabéns por bater uma frente contra a CBF, contra o Ricardo Teixeira como deputado federal. Muito obrigado. Valeu. Seguindo, vamos agora convidar o representante da Rádio Clube para fazer a pergunta ao Paulo Roberto. Paulo Roberto, como jogador que foi, como profissional que foi, desse um grande exemplo e contribuição. Eu gostaria que tu falasse hoje como tu está vendo o futebol no momento, com a tua experiência. E como tu vê o futebol do interior. Bom, antes de nada, boa tarde a todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, né? A convite do meu amigo Romário, amigo de muitos anos, que eu tenho um carinho muito grande por ele. O Dunga, que é um outro jogador que eu fiquei amigo desde a época que nós jogamos juntos. O Souza eu tenho um carinho muito grande também. O Afonso, que nós jogamos juntos há muitos anos, nos seguimos também. E a todos presentes, né, pela maneira que tem nos tratado, pelo carinho. Nós estamos muito contentes de estar aqui. Quanto à pergunta, eu agradeço os elogios. E eu vejo o futebol como, falando em termos de seleção brasileira, em condições de conquistar a Copa do Mundo. E quanto ao futebol, hoje acho que não mudou muito em relação à época que nós jogávamos, né? Eu acho que a parte física é uma situação que continua prevalecendo até hoje. Mas o Brasil, por ser um país que a todo ano, todo momento está revelando grandes atletas, grandes profissionais, tem tudo para conquistar a Copa do Mundo. Então eu acho que o futebol do interior é um futebol que a gente espera que em breve, principalmente aqui o Guarani e o Grêmio Bagé, possa estar na primeira divisão novamente, né? Que é pela tradição, por tudo que já fizeram no futebol gaúcho. Eu acho que agora com a entrada do Noveleto na Federação Gaúcha, está dando apoio às equipes do interior, e isso tem sido importante. Então a gente está torcendo para que os clubes do interior continuem. Hoje mesmo a gente estava comentando muitas pessoas contra os campeonatos estaduais, né? Mas eu acho que não deve acabar. Os campeonatos estaduais têm que continuar, porque é a sobrevivência dos clubes menores. Nós torcemos para que todos tenham condições de estar disputando, principalmente os dois aqui de Bagé, a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Obrigado, Paulo. Agora, FM Sintonia, Danúbio, com a sua pergunta. É para o nosso grande capitão Dunga. Dunga, uma pergunta de um gremista para um colorado. Na tua opinião, qual foi a maior conquista do Romário? Ele ter levantado a Copa, o Tetra, ou ter derrubado o Ricardo Teixeira? Boa tarde a todos aí. Agradecer o convite do Afonso, do Romário, proporcionar nós estarmos juntos, né? O Paulo Roberto. Além de nos convidar, ele trouxe o Paulo Roberto só para avalizar que ele foi o goleiro do Bagé, do Pelotas, mas a gente não sabia, então ele tinha que ter alguém para confirmar essa história aí, né?
Eu acho que a maior vitória do Romário é, sem dúvida nenhuma, ao apoio às crianças especiais, o trabalho que ele tem realizado e tem feito por todas essas crianças que têm esse vínculo, né? Que a nossa sociedade deixa um pouco de lado, né? São crianças especiais que dão muito carinho, muita alegria. Eu sei que também fazem um trabalho, né? E depois, no futebol, não precisa ninguém falar do que é o Romário, quantas outras questões políticas. O Romário está surpreendendo uma boa parte do Brasil que não conhecia ele. A nós que convivemos com ele, principalmente aí o Paulo Roberto na época de jogador, sabemos da sua capacidade, da sua inteligência, mas principalmente nós precisamos de homens com atitude e com postura. E hoje nós temos 2 aqui deputados que têm esse perfil, por isso estou muito feliz de estar aqui hoje com eles. Eu queria responder. Responde. Na verdade, em relação ao ex-presidente da CBF, não foi eu que derrubei, não, ele que caiu sozinho. Vamos seguir agora com o jornal Folha do Sul, perguntando o Afonso. Deputada, a minha pergunta é o seguinte: é um orgulho hoje estar jogando com os tetras campeões, e mais o Paulo Roberto também. E eu quero saber, assim, suas ações em relação a esse ato de beneficência. Vocês vão conseguir continuar esse trabalho? Tu, junto com o deputado Romário? Em primeiro lugar, essa pergunta é muito oportuna, até porque quando montamos esta agenda, ela foi pautada exatamente nisso. Porque no artigo 29 da Lei Geral da Copa, nós tivemos a felicidade, porque lá são 513 deputados, e lá estavam 24 deputados titulares, para podermos contribuir na legislação para melhorarmos, aperfeiçoarmos a Lei Geral da Copa. Vou me detalhar os avanços que se conseguiu, porque primeiro que nós conseguia conversar com os representantes da FIFA, num processo absolutamente impositivo, e que nós conseguimos fazer com que eles viessem também nos ouvir, ingresso para os idosos, ingresso para os estudantes, acessibilidade. E aí o Romário, que tem um papel importante na questão específica para as pessoas que têm alguma deficiência, nós temos também a garantia de 1% dos ingressos, que é uma bandeira do Romário. E no artigo 29, que nós buscamos que a Copa do Mundo nos deixe um legado dos lucros que a FIFA vai obter com a Copa no Brasil, nós buscamos, não sabemos ainda o percentual, mas o maior possível, talvez 10%, dos lucros, que é muito recurso, para nós aplicarmos na formação dos atletas e construirmos os centros de treinamento. Na mesma emenda nossa, houve a iniciativa exatamente do Romário, onde eu sou muito orgulho coautor, e nós passamos a buscar as assinaturas após a aprovação na comissão, no plenário, e inclusive fomos ao colégio de líderes e fizemos um trabalho que em política eu já estou há 4 anos, e o Romário é muito conhecido, mas nós atuamos juntos. E buscamos a inclusão e o apoio em votação em plenário para a inclusão, e aí ele pode falar com mais propriedade, exatamente que parte desses recursos, quem sabe algo em torno de 30% do que obtivermos, ou 30% a 40%, nós exatamente trabalharmos em favor das pessoas que têm deficiência e, em especial, na área do esporte, jovens e adolescentes, crianças, jovens e adolescentes. E mais, o Romário foi mais longe ainda e colocou o item C, que também propicia a questão de pesquisa científica para as doenças raras, doenças que nós não temos respostas. E isto está na lei, e por isso que vale a pena, no nosso entendimento, fazer legislação, com dedicação, e esta condição compartilhada de atuação, como também temos outros colegas parlamentares, em especial na nossa Comissão do Esporte e Turismo, e no próprio plenário, que às vezes não estão na comissão, que também nos ajudam. Lá, como é na vida, ninguém faz nada só. Mas a tua pergunta nos permite avançar e detalhar. Que inclusive tem um artigo que eu escrevi, não sei se está aí o jornal que está, é o jornal da Comissão do Esporte, a contracapa,
que, se não me falha a memória, o texto que a Márcia me ajudou a escrever, o título fui eu que dei, que diz assim: Formação de atletas, o legado da Copa no Brasil. Esse é o título. E nós esperamos exatamente esta condição com extensão às crianças, jovens e às pessoas que têm deficiência. Por isso o APAI, por isso o Caminho da Luz, instituições que eu já ajudo como parlamentar há muito tempo, que eu queria até frisar, que não são de oportunidade. Por isso que eu tenho certeza que os nossos presidentes, o grupo de trabalho das duas instituições, a exemplo dos dois clubes aqui, né, e a exemplo do Júlio lá também de Santa Maria, do nosso, né, o clube é o... queria agradecer também a presença. Então, muito obrigado. Na sequência, vamos agora à vez dos jornais. E em seguida, pessoal de TV. Jornal Minuano pergunta para o Romário. Boa tarde a todos, boa tarde, Romário. Na verdade, duas bem rápidas. A primeira, qual é a participação da IVE, a Patrulha que tem São Dedal, nesse trabalho que tu desenvolve pelo Brasil todo? E a segunda, como tu acha que Bagé, a região da campanha, ela pode entrar, pode lucrar com a Copa do Mundo de 2014 no Brasil? Olha, em relação à segunda pergunta, eu acredito que ninguém melhor do que o meu colega aqui, Afonso Ram, para te responder com bastante detalhe e mais firmeza, inclusive. Em relação à primeira, a importância da minha filha, não só na minha vida particular, como na vida política, ela é total. Eu hoje passei a fazer parte da política partidária exatamente porque entendo que o Romário ex-jogador, o Romário ídolo que foi do futebol, somente não conseguiria fazer as coisas que eu venho fazendo também hoje como deputado federal. Então, se as coisas vêm acontecendo na minha vida pública, que é no caso da minha vida política hoje, eu devo tudo isso a minha filhinha. E agradeço a Papai do Céu por ter colocado esse elogio no meu bloco. Agora, as perguntas dos nossos colegas da TV. Ela não é a única síndrome que está envolvida nessa minha causa. Hoje aqui, nesse jogo de solidariedade. A PAI. Eu acho que a nossa maior preocupação é justamente essa, né? Muitos jovens que buscam ser jogadores de futebol, né? Que no Brasil é o esporte número 1. E o importante é saber que além de fazer o esporte, além de jogar futebol, eles podem trazer algum benefício. Não tem pretensão de isso. Essas instituições, assim como essas comunidades, elas podem estar distantes aparentemente. Se eu estou hoje como porta-voz, representando na condição de deputado federal, exatamente a gente faz o caminho inverso, que é encurtar essa distância dos grandes centros de decisão política. Para isso que nós precisamos, e eu lutei para ser hoje um deputado federal, exemplo do que o Romário fez. Assim como o Dunga poderá ser e deverá ser, assim como o Paulo Roberto, nós precisamos de pessoas que participem da política e, de fato, sejam exemplo para a sociedade nas suas atitudes, na sua responsabilidade. Nós estamos hoje aqui reunindo 3 campeões, tetracampeões brasileiros, que puxaram para si a responsabilidade, no sentido de defender o seu país, de nos representar bem, no momento de adversidade, daquela hora difícil, que é a hora que a gente precisa daqueles colegas e amigos do esporte, junto com os nossos também craques do Grêmio Bagé e do Guarani Futebol Clube, que estão nos esperando lá no Pedra Mole. Uma saudação, muito obrigado. Obrigada, gente. Bem, antes de concluída a entrevista coletiva, temos alguns destaques especiais, Afonso. Alguns destaques que a gente lembrou aqui rapidinho, roubando um minutinho. Seu amigo vai roubar um minutinho aqui. Primeiro destaque é com relação ao Romário, goleador da seleção e goleador do Vasco da Gama. Pois no Vasco da Gama, com muito orgulho, reside em Bagé, um grande goleador da década de 60. Quase convocado para a seleção, não foi por contusão.
Saul Santos Silva, Saulzinho. Aqui é o Salzinho. Eu não sei se está aqui, mas apresento o grande Saulzinho. Saul Santos Silva, como o Romário, foi um grande goleador do Vasco. Chega aqui, Salzinho. Querido, Faz a volta aqui, Salzinho. O vamos usar do direito presente, que é o dono da cidade, que é o anfitrião, para registrar que Bagé, hoje Bagé tem 3 tetracampeões mundiais. O filho legítimo, Cláudio Ibrahim Vaz Leal, o branco que não pôde estar porque tem compromisso com o treinador do Figueirense, e agora por adoção, Romário e Dunga. Portanto, nós temos 3 campeões mundiais em Bagé.